Na aula de hoje, fechando a frente de eletricidade de sua apostila de número 3, nós estaremos trazendo para você medidas elétricas. Como assim medidas elétricas? Nós vamos trabalhar com o circuito, nós vamos identificar se tem geradores, se tem receptores, quem são as resistências. Porém, quando a gente analisa um circuito, a gente precisa, para conhecer a corrente elétrica, usar um dispositivo chamado amperímetro. E para conhecer a voltagem ou diferença de potencial, a gente vai utilizar um dispositivo chamado voltímetro. Então, quando eu falar em amperímetro, eu estou medindo corrente. Falar em voltímetro, estou medindo voltagem. Representação. Lá no circuito você vai encontrar a letra A maiúscula. E lá na representação do voltímetro você vai encontrar a letra V maiúscula. Um mede corrente, por isso que o nome é ampere. O amperímetro vem de ampere. E o voltímetro vem de volt. Então, os dois dispositivos são esses. Quem mede corrente e quem mede tensão. Aqui está a representação de um amperímetro. Antes eu já vi amperímetro, já vi eletricistas com esse dispositivo. Pois é, o amperímetro ele tem a finalidade de medir corrente, o nome já ajuda. O que eu preciso deixar claro para você, quais são as características. Quais são as características do amperímetro? Primeiro, para você medir corrente, você tem que permitir que ela passe no circuito. Então, o ideal é que a resistência do amperímetro seja grande ou pequena. Raciocínio. O amperímetro mede corrente. Para medir corrente, eu necessito que ela venha a fluir naturalmente. Então, o ideal é que a resistência do amperímetro seja o quê? Pequena. E como é que eu vou instalar o amperímetro no circuito? O amperímetro no circuito deve ser associado em série. Como assim, Ivanks? Após os resistores. Veja que interessante aqui. Está aqui o amperímetro, está vendo? E está aqui o resistor. Está vendo aqui? Ó? Eles estão em quê? Eles estão em série. Então, quando você falar em amperímetro, 3 coisas rápidas que tem que lembrar. Primeira coisa, amperímetros medem corrente elétrica. Segunda, amperímetro deve ter resistência pequena. Terceira, amperímetro deve ser instalado em série. Pronto. Agora vamos para o voltímetro. O voltímetro é o contrário. Para que você possa calcular a diferença de potencial, o ideal para o voltímetro é que a resistência dele seja o quê? Elevada. O contrário do amperímetro. O amperímetro deve ser instalado em série em relação aos resistores. Dê uma olhadinha aqui. O que é que a gente tem aqui? Ó? Voltímetro, resistor, continua o circuito. Eles estão em que aqui? Em paralelo. Então, vamos entender. Amperímetro e voltímetro. Já falamos do amperímetro, vamos citar do voltímetro. O voltímetro serve para quê? Medir voltagem, diferença de potencial. A resistência dele deve ser elevada. Ele deve ser instalado em paralelo. Resistência de shunt. O que é isso, Vanks? Bom, às vezes, meus amigos, quando a gente vai trabalhar com a medição de corrente elétrica, o dispositivo que você utiliza, no caso o amperímetro, ele não é capaz de suportar a quantidade de corrente elétrica que por ele passa. Então, o que é que você faz? Para que você não estrague o seu amperímetro, você vai usar a resistência de shunt. Está bem aqui ela, ó. Uma fotografia de uma estrutura real dela. Aqui está a representação e aqui está o real. Para que ela vai ser instalada? Você vai pegar essa estrutura e você vai instalar em paralelo com quem? Com o equipamento que você usa para medir a corrente, no caso o amperímetro. Quando você colocá-la nessa situação, o que é que vai acontecer? Você vai reduzir a quantidade de corrente que vai passar pelo amperímetro e vai evitar que ele se danifique. Como é o nome desse dispositivo? Resistência de shunt. Então, o que é que a gente trouxe aqui de texto para você fixar? Suponha que irá passar no perímetro A, da figura a seguir, uma corrente elétrica de intensidade I. Quando o equipamento não suporta essa corrente, liga-se em paralelo com ele uma resistência RS, com a finalidade de fazer com que parte da corrente desvie por ela para não danificar o perímetro. Então, ficou claro? Eu vou medir a corrente elétrica, eu sou eletricista, eu sinto que o meu amperímetro não é capaz de medir a corrente elétrica que está passando ali, porque ela é muito maior do que aquele é capaz de suportar. O que é que eu faço? Eu pego essa resistência de shunt e registro essa corrente elétrica de qual forma? Colocando a resistência em paralelo com o amperímetro, porque aí parte da corrente passa por ela e eu não vou danificar o meu amperímetro. Próximo item que a gente utiliza muito para medidas elétricas é a ponte de Wheatstone. O que é isso, Vanks? Essa ponte aqui, meus amigos, é o seguinte. Às vezes você está trabalhando num circuito e você tem uma resistência que você não conhece.
Então, o que é que você faz? Você pega um circuito com uma das resistências que você não conhece e 3 que você conheça. E você vai colocar essa estrutura em tal maneira que 2 resistências fiquem uma de frente para a outra, numa situação tal que não passe corrente entre os seus vértices, ou seus extremos, ou seus nós. Olha o desenho que está aqui. Ó. Coloquei bem aqui nesse... Está aqui, está vendo? O dispositivo para marcação está aqui entre o ponto C e o ponto D, não vai passar corrente. Aqui eu tenho resistência 1, resistência 2, resistência 3, todas conhecidas. E eu não conheço essa bem aqui. O que é a ponte? A ponte é você fazer essa estrutura. Quando você fizer isso e multiplicar as resistências opostas, você vai ter o mesmo valor. Como assim, Vanks? Se você fizer o valor da resistência 1 vezes o valor daqui você tem desconhecida que chamou de x, vai ser igual ao valor da resistência 2 vezes o valor da resistência 3. Não necessariamente tem que estar escrito R1, 2 e 3. Isso aqui é para convencionar. O que é que esse G, Vanks? Isso aqui é um galvanômetro. Galvanômetro é uma espécie de amperímetro, tá, pessoal? Galvanômetro é um aparelho que vai medir corrente elétrica baixinha. Esse galvanômetro está aqui, mas eu já sei, entre os pontos C e D, a corrente que vai passar aqui é nula, é inexistente. Então, eu vou usar a ponte de Wheatstone para quê? Para descobrir a intensidade de uma das resistências. Eu preciso conhecer 3 para descobrir uma quarta. Eu faço como? Produto dos meios com produtos extremos. Parece conta de matemática básica, né? R1 vezes Rx igual a R2 vezes R3. Veja o que nós já vimos. O amperímetro, o voltímetro, a resistência de shunt, ponte de Wheatstone. Tudo isso acoplado a qualquer circuito elétrico para condição de medição, para mensurar alguma coisa. Mas não adianta eu falar isso para você e não te trazer situações práticas. Não adianta falar para você para que serve um amperímetro, para que serve um voltímetro, para que serve uma ponte, para que serve uma resistência shunt, se eu não pratico isso contigo. Eu trouxe alguns exemplos aqui, alguns circuitos, para que você possa se situar na prática. Olhando para esse circuito, a primeira coisa que eu gostaria que você analisasse era o seguinte: você está vendo essa estrutura representada com G? Sim, Ivan, que é um galvanômetro. Onde é que a gente encontra esse moço? Nas pontes. Passa aqui corrente por ele? Não passa corrente. Você está conseguindo visualizar essa estrutura E? Tô, Vanks, o que é isso? Isso aqui é o gerador. O que é isso bem aqui? Grandão, é o polo positivo. E esse aqui é o polo negativo. Nossa, Vanks, tudo isso é importante, sem dúvida. E aí o que é que a gente traz aqui? Na questão de número 1, ele diz assim: o galvanômetro da figura não é atravessado por corrente. Ó, já está deixando bem claro que a corrente que passa aqui entre os extremos do galvanômetro, aqui no meio, que está ele ali representado, é nula. Aí ele fala assim: qual a resistência X? O que é que você consegue visualizar aqui? Isso aqui é uma ponte. Como é que a gente resolve o exercício? R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. Isso aqui é uma forma de anotar, deixar didaticamente mais fácil de visualizar, mas se você não quiser escrever essas estruturas, só fazer o produto dos resistores que estão um diante do outro, não tem problema. O que é que a gente vai ter que raciocinar aqui? Nós vamos ter que raciocinar que nós temos estruturas que estão opostas. Eu não sei se você consegue visualizar isso. Essa estrutura está oposta a essa. Essa estrutura está oposta a essa. Então, vamos pensar? Vamos. Vou te mostrar uma maneira errada de fazer. Como? Uma maneira errada. Vou até escrever bem aqui. Ó, isso aqui é uma forma errada de resolver. 3 vezes Rx igual a 10 vezes 6. Não dá vontade de fazer assim? Está aqui o galvanômetro, está aqui o 3 diante do R, está aqui o 10 na frente do 6. Eu faço o que o Vanks me ensinou. Eu vou fazer o produto e vou igualar. Muita gente boa faz assim. Aí ficaria 3Rx igual a 60. Rx ia ser 60 dividido por 3. Ia dar 20 e ele vinha aqui, ó, no E. Nossa, Vanks, que autor maldoso. Pois é para você ficar esperto. Não faça assim. Eu vou apagar e vou te mostrar o que é que tem que ser feito. Porque antes de você sair e fazer essas contas de forma maluca, destrambelhada, você tem que lembrar o seguinte: olhar para o circuito, ver se não tem alguém em série. Ô, Vanks, você tem razão. Olha esses dois aqui, ó. O 2 e o 3, amigos, estão em série. Em circuitos em série, a gente soma os resistores. Olha aqui, olha essa associação aqui. 6 e 2 estão em série. O que é que você vai fazer? Você soma. Ah, entendi.
A pegadinha é clássica. Pois é. Então, agora sim, você vai poder utilizar o raciocínio da ponte. Você vai fazer 3 vezes Rx. Desculpe, até eu estou caindo aqui, ó. Te mostro e vou caindo no erro. Ó, 5 vezes Rx igual a quem? 10 vezes 8. 5 vezes Rx vai ser igual a 80. A resistência desconhecida através da ponte que vai ser descoberta vai ser 80 dividido por 5. Quando eu dividir 80 por 5, eu vou encontrar quanto, amigos? 16 e não 20. A resposta aqui não seria a letra E de 20, a letra D, 16. Ficou bem claro o seu cuidado que você tem que ter? Pois é. Essa é uma maneira de medições elétricas num circuito, utilizando a ponte de Wheatstone. Vamos outro exemplo aqui para a gente treinar? Olha a questão de número 2. O esquema da figura representa um circuito elétrico composto de uma fonte de tensão, está vendo ela ali? 40 volts, e medidores ideais, como resistores também. Quais são as medidas indicadas pelos medidores? Bom, quais são os medidores? Você tem amperímetro, esse aqui mede o quê? Amperímetro mede corrente. Você tem voltímetro. O que é que o voltímetro mede? Vanx, o voltímetro mede tensão. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é visualizar as posições dos nossos resistores. Você está vendo que o amperímetro está colocado em quê? Está associado em série. Muito bem. E o voltímetro está associado em quê aqui com os resistores? Em paralelo. Vanx, a física é realmente apaixonante. Essa tal de eletricidade está mexendo comigo. Eu vou ser engenheiro elétrico, eu sei. Então aqui, ó, o que você vai fazer aqui? Você tem lá o amperímetro, você tem lá o voltímetro, a gente vai começar trabalhando fazendo as resistências equivalentes. O que é que a gente poderia fazer aqui com o 20 e com o 5? Quando 2 resistores estão em paralelo, a gente já aprendeu que a resistência equivalente é o produto dividido pela soma, né? 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Eu vou ficar aqui com 100 dividido por 25. Essa resistência ali vale 4 ohms. Então, essa grandona bem aqui vale 4. Tá beleza? Ok? Vou separar aqui para a gente poder ter espaço para trabalhar. Vamos agora refazer o circuito. Como assim refazer o circuito? Ô, rapaz, vamos refazer o circuito porque agora eu vou ficar assim, ó. Você tem esse moço, você tem a de 6, você tem o amperímetro, aí você vem aqui, você tem uma de quanto? De 4. E aqui você tem o voltímetro em paralelo com ele, tá vendo? Ó? Olha o que eu fiz aqui, ó. E aí você fecha ele aqui. E aqui você tem uma tensão de quanto? De 40 volts. Bom, o que a gente vai fazer com esses 2 resistores que estão em série? Porque ali está em série. O 6 e o 4 estão em série. Ó, que eu estou destacando aqui. Quanto é que vai ficar a resistência equivalente de série? Não precisa nem fazer montagem aqui embaixo. 6 mais 4, né? Esse moço aí vai valer 10. Ah, entendi. A minha resistência é 10, exatamente. Agora vamos fazer a conclusão aqui. Vamos usar a primeira lei de Ohm para quê? Para descobrir essa corrente. Vamos lá. Ρ, R igual a U sobre I. Você vai trabalhar com qual resistência? Você vai trabalhar com 10, né? Por que você vai trabalhar com 10? Porque é a resistência equivalente do circuito. 10 igual. Quanto é a tensão do circuito? Vamos, a tensão é 40 volts. Quanto é a corrente? Não sei, vou descobrir agora. Meu I vale 40 dividido por 10. Vai dar quanto? 4 amperes. Bom, esse 4 amperes, amigos, é a leitura de quem? Isso aqui é a leitura do amperímetro, porque é corrente. A metade do exercício tu já fez. Dá uma olhada nas alternativas para ver se já mata. Elimina 2, 2, 6,6. Ó, tá vendo? Ó, tu já eliminou 3 alternativas. Se você não soubesse calcular a tensão, você iria chutar numa questão, em vez de alternativas em quantidade grande, que eram 5, você cai para 2. Até para chutar você tem que ter classe, amigo. Mas não é o seu caso, porque você é inteligente, você faz todas as questões. Vamos agora ver como é que fica a situação do voltímetro. O que é que a gente vai trabalhar lá no voltímetro? Bom, eu tenho lá para o voltímetro uma tensão de quanto? Quanto é que você tem lá? Bom, a resistência que você tem lá é de 4 volts, né? É de 4 ohms, né? É, resistência 4. Isso aqui é aquela equivalente, não esqueça. Quanto foi a corrente elétrica que você calculou? Foi 4 amperes. Então, o que você vai fazer? Usa a primeira lei de Ohm de novo. Então, veja o que eu vou fazer aqui. Ó.
O resistor que eu tenho aqui, o resistor que eu tenho lá com o V, lá da primeira, aqui, ó, é 4 volts. Eu juntei 10 para o circuito todo para achar a corrente, mas aqui o resistor é 4. A tensão eu não conheço, porque é o que eu vou descobrir do voltímetro. E quanto é a corrente elétrica que você tem? 4. Você vai passar esse 4 multiplicando. Quanto é que vai ser a leitura do voltímetro? 4 vezes 4? Vanks, 16. O meu voltímetro vai ler 16 volts. Então, você vai procurar uma alternativa, amigos, que teria para você 4 amperes e 16 volts. A resposta seria qual? A letra C. Olha que questão bonita. Muito cuidado para na hora que você vem para cá não meter um 10 aqui, tá? Cuidado. Por quê? Porque o 10 é a resistência equivalente do circuito que você utiliza para descobrir a corrente. O voltímetro está vinculado à leitura de quem? Do 5 e do 20, que deu quanto para nós? 4 ohms de resistência equivalente. Dá mais um exemplo, Vax? Claro, questão de número 3. A ponte de Whitestone mostrada a seguir estará em equilíbrio quando o galvanômetro indicar 0. De novo, a gente tem lá o galvanômetro, entre os dois nós, a gente vai ter uma corrente nula, né? Vai trabalhar com o quê? R1 vezes Rx igual a quem? A R2 vezes R3. Aqui é a ponte. Tem um galvanômetro ali, corrente não vai passar. Aí ele diz assim, quanto que vale R1? Vanks, qual é o valor que ele tem aí? Não sei, ele não me deu o valor numérico não, pessoal. Eu preciso descobrir. O R, está aparecendo um R ali no meio, tem um 300, tem um 150, está meio bagunçado aquilo ali. Vamos pensar? Cuidado com os resistores em série e os resistores em paralelo. Por quê? Se você der uma olhadinha bem aqui, olha aqui. Esses dois aqui que estão de frente para o 300, eles estão em quê? Eles estão em paralelo. O que é que você vai fazer? Quanto é equivalente? Produto dividido por soma. Olha que interessante. Guarda isso. Esse moço ali é R vezes R1 sobre R mais R1. Você tem mais alguém que você poderia trabalhar aqui para calcular? Não, agora já está de boa. Vamos fazer? Vai ficar como essa conta aqui? Você vai pegar esses dois aqui, que estão de frente, né? Com esses dois. Pronto, vamos lá. Vou fazer 300 vezes R vezes R1 sobre R mais R1 igual a quanto? A 150 vezes R. Se você não quiser trabalhar com números grandes, você transforma 300 e 150 numa simplificação em 1 e 2. Ó, 150 dividido por 150 dá 1, 300 por 150 dá 2. Olha o que é que sobrou. 2 vezes R1 sobre R mais R1. Tudo isso igual a R. O que é que a gente vai fazer aqui? O que é que a gente pode fazer aqui nessa estrutura? Dá para a gente fazer alguma simplificação? Dá, né? Porque ali em cima não é produto? Ó, esse R com esse R. O que é que sobrou para você? 2 vezes R1 sobre R mais R1 igual a quanto? Igual a 1. O que é que você vai fazer agora? Eu vou passar esse moço para lá, Vanks. Multiplicando. Isso. Ficaremos com 2R1 igual a R mais R1. O que é que você vai fazer aqui para descobrir o valor do R? Vai passar o R1 para o primeiro membro, com sinal negativo. 2R1 menos R1 igual a R. 2R1 menos R1 dá 1 só. Conclusão, o seu R é igual a R1. A sua resposta na questão número 3 seria a letra B de bola. Vanks, as questões são cada vez mais lindas, né? Cada vez mais interessantes. Eu também concordo com você. E a questão de número 4, ele diz assim, considere a montagem abaixo, composta por 4 resistores R, tá ali eles, ó. Uma fonte de tensão F, está aqui a fonte. Um amperímetro, está medindo a corrente, 8 amperes. Um voltímetro, está medindo a voltagem, 2 volts. Ele quer saber o seguinte, pode-se afirmar que a potência total dissipada, ele quer a potência dissipada, vale quanto? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com as informações que ele me deu. Ele me deu uma corrente de 8 amperes e me deu uma voltagem de 2 volts. Vamos ver como é que fica isso? Eu vou utilizar o desenho aqui na página seguinte. Eu vou reestruturar esse desenho para facilitar você visualizar. Eu vou desenhar isso aqui. Está vendo ali os resistores, né? Eu vou fazer assim, ó. Colocar um amperímetro.
Eu vou puxar aqui os resistores. Não sei se você está notando que a gente vai ter a seguinte situação. Ó. Vou descer aqui. Tudo é R. Vou continuar aqui. Vou fazer um ponto aqui, um ponto qualquer. Vou chamar de A, podia chamar de B. Vou descer o outro resistor aqui. Venho para cá, o outro resistor está aqui. E o que mais, Vanks? Aqui eu vou colocar o voltímetro. Você está percebendo o que é que eu tentei fazer nesse desenho? Por que é que eu desenhei desse jeito? Vamos pensar. Porque o resistor, os amperímetros são instalados em série. Amperímetro tem que ser em série. E o voltímetro eu tenho que dar um jeito dele estar em quê? Em paralelo. É isso que você tem que lembrar. Então aqui, ó, a corrente vai passar aqui, ó. Quanto que veio a corrente aqui? A corrente Vanks deu de 8 amperes. E tu também tem uma leitura do voltímetro, né? O que vai acontecer com a corrente elétrica aqui? Quando a corrente elétrica vier, ela vai descer uma parte para cá, que eu vou chamar de corrente 1, e depois ela vai continuar, não vai? Vai continuar. Essa corrente que vai passar aqui por eles, eu vou chamar de corrente 2, beleza? Todo mundo aqui vale o quê? Todo mundo aqui vale R. Bom, isso aqui seria o primeiro passo, refazer o circuito para a gente poder trabalhar. Qual é a tensão mesmo que ele deu para nós? A tensão desses nossos amiguinhos aqui, daqui para cá, eu vou chamar esse ponto A esse aqui de B, a tensão que a leitura deu lá no voltímetro foi de 2 volts. Pronto, está aqui. Já está tudo transcrito como a gente tinha. Vamos pensar aqui. Essa corrente 1 passou por quantos resistores? Por um resistor. E a corrente 2 serviu para quantos resistores? Serviu para quantos? 1, 2, 3. Para 3 resistores. Como é que você vai fazer aqui para você trabalhar? Bom, a corrente 1, meus amigos, ela é 3 vezes maior do que a outra. Porque quem tem resistência grande tem corrente pequena. Qual é a corrente total? 8 amperes. Então, se você tem 4R, meus amigos, não tem dúvida, é 2 para cada um. Só que quando você está trabalhando, corrente e resistência são inversamente proporcionais. Então, você tem 8, cada um vale 2, então aqui vai ser 2 amperes e 6 amperes. Ó. 2 amperes, 6 amperes. Vanks, eu ia colocar 6 para o primeiro, não 6 para o 3R, não. Quem tem resistência grande tem corrente pequena, amigos. Fique atento com relação a esse detalhe. Bom, aqui está a distribuição. O que a gente vai precisar fazer? Bom, com isso aqui dá para descobrir o valor do R. É mesmo? Sim, ó. Aqui, ó. Achar R. Como? Primeira lei de Ohm. R é igual a U sobre I. Olha como é fácil. O meu R vai ser... Você tem... Quanto que vale a corrente lá? A tensão? Tem. Quanto é a tensão aqui, entre A e B? A tensão entre A e B é 2 volts. E quanto é a corrente que passa aqui, a corrente 2? 2 volts. 2 amperes. Então, o R vale quanto? 1 ohm. Pronto. Já achamos o valor do R. Se a pergunta fosse qual o valor da resistência, já tinha terminado. Mas não é isso que ele quer. O que ele quer é que você calcule a potência dissipada. Bom, para eu calcular a potência dissipada, observe que vai acontecer uma coisa aqui. Eu vou ter que fazer um novo circuito. Como assim, Vanks? Eu vou destacar isso aqui para você. Ó. Esses 3 amiguinhos aqui estão em quê? Estão em série. E aquele que está aqui do lado deles? Está em paralelo. Olha o que é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. R mais R mais R, 3R. E esse outro aqui é R. O que é que a gente faz com circuitos em paralelo? Qual é a resistência equivalente? Vanks, a gente multiplica, ou seja, R vezes 3R, e divide pela soma, R mais 3R. Então, a resistência equivalente deste circuito seria 3R ao quadrado sobre 4R. Isso aqui vai servir para quê? Para eu descobrir a potência. Como é que eu vou calcular a potência? Potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Isso aqui é a minha conclusão. Só que eu vou mexer aqui na resistência equivalente. Por que, Van, que você vai mexer? Olha, eu vou fazer bem aqui em cima. Quando você tem 3R ao quadrado, é a mesma coisa disso aqui, ó. 3R vezes R. Para que você fez isso? Para eliminar um R, cara. Porque tem 2 ali, ó, R ao quadrado. Vou fazer assim, ó. Isso aqui vai ser igual a quem? 3R sobre 4. Ah, rapaz, agora vai conseguir fazer a potência? Vai. Olha a sua conclusão. Conclusão. Potência dissipada vai ser R vezes I ao quadrado. Vai ficar como? 3R sobre 4 vezes... Quanto que é a corrente, amigos? Quanto é a corrente total? 8. 8 ao quadrado. 3R vezes 64 dividido por 4. 64 por 4 dá 16.
Ah, entendi. 3 vezes 16 dá quanto? Dá 48. 48. 48 R. Quanto que é o R? O R vale 1. Então, eu vou tirar esse 1 daqui. 48 vezes 1. Vai ficar quanto de potência? 48 watts seria a potência dissipada desse circuito. Espero que com esta aula, apresentando as medidas elétricas e esses exemplos que eu trouxe para você, você já possa abrir um leque de informações. Esse é o primeiro dos contatos com os medidores elétricos. Aqui nós citamos ponte de Whitestone, resistência de shunt, amperímetro, voltímetro. Na próxima aula a gente faz os exercícios do capítulo e eu estou aqui à sua disposição para qualquer dúvida que você queira tirar.